Bonjour, bonsoir, salut ou au revoir são muitas possibilidades para falar bom dia, oi em francês. Eu vejo que muitas pessoas se confundem na hora de escrever, na hora de falar e utilizar a saudação certa. Por isso que hoje o objetivo que a gente vai fazer é uma aula sobre as saudações. Em francês, saudações, para você saber, se fala les salutations. Les salutations, que é o fato simplesmente de dizer bom dia ou tchau para alguém. E, na verdade, é normal que as pessoas vão se confundir com as saudações, pois a gente vê que são várias possibilidades. Muito provavelmente você já escutou bonjour, bonsoir, salut, au revoir, ou outras possibilidades. E são várias possibilidades e as pessoas vão se perder e não sabem qual utilizar em função de qual contexto, porque a coisa mais importante que a gente vê na hora de fazer uma saudação é o contexto. Gente, quando vocês falam francês, quem manda no que vocês devem falar, o que vocês não devem falar, é sempre o contexto. Por exemplo, o contexto vai falar em função do momento. Será que o dia está aqui ou será que já é noite? Em função do dia ou em função da noite, a gente não vai utilizar a mesma saudação. Será que é um contexto informal ou um contexto formal? Em função disso, também a nossa saudação vai mudar. Mas não só também, em função da sua idade. Se você é mais jovem, você está autorizado a utilizar certas saudações. Se você é mais de idade, talvez não se faz tão bem. Então, se você vai falar com uma pessoa de mais idade, você não pode utilizar uma saudação que você utilizaria com pessoas mais jovens. Enfim, você vê que são várias possibilidades. E a gente vê que, na verdade, não é só isso. Também tem uma diferença em função da saudação se você vai começar um diálogo, né? Começar uma conversação ou terminar uma conversação. Igual em português, você tem que adaptar e utilizar a saudação certa no momento certo. Bom, vamos lá. Antes de começar, eu queria te mostrar uma coisa que eu decidi fazer para facilitar nosso entendimento. Eu decidi construir uma escala da formalidade. Então, aqui vai ser mais formal, sempre, por isso que eu coloquei uma roupa de terno, e aqui informal. E para situar, para localizar se a nossa expressão que a gente vai utilizar é formal ou informal, a gente tem essa bolinha laranja que vai nos ajudar a entender se é mais formal, ela vai estar aqui, ou menos formal, está aqui, ou se ela está simplesmente normal. E vamos começar já nossa aula, vamos começar nossa Bíblia das expressões e das saudações. Aqui eu não consegui colocar todas as expressões de saudações, pois são muitas expressões, elas vão variar em função das modas e tudo mais. Mas eu decidi colocar as mais representativas para você poder utilizar elas em qualquer momento e não errar. Vamos lá! Primeiramente, para começar uma discussão. Pour commencer une discussion. Quando a gente chega no local, a gente tem que falar oi, tá? A educação, né? As boas maneiras obriga a gente a fazer isso. E a primeira expressão que a gente vai ver é o clássico do clássico, bonjour, bonjour. E você vê que ele está junto, tá? Bonjour, é uma palavra só, cuidado. E o que que significa? Bom dia. Cuidado, em português são duas palavras e em francês uma palavra só. Muitas vezes eu vejo alunos, até o nível intermediário, errando nesse detalhe. Por quê? Porque vocês vão confundir simplesmente com o português. Tomam cuidado. Bonjour é utilizado tanto para bom dia quanto para boa tarde. Em francês, para chegar e começar uma discussão, não tem uma conversação, não tem outras possibilidades que utilizar bonjour. É nosso bom dia, boa tarde. Então não precisa tentar inventar uma outra saudação que não existe. Então, até quando é que a gente vai utilizar essa saudação? A gente vai utilizar bonjour até mais ou menos às 18 horas, tá?
E bonjour é uma expressão que é clássica, tá? Não é nem informal, nem formal, é uma expressão normal. Ou seja, você pode utilizá-la em todas as situações, com seu chefe, com uma pessoa que você deve respeito, ou com seu amigo, com sua amiguinha, será com qualquer pessoa, não tem problema. Aqui a gente vai ver dois exemplos dessa saudação do bonjour. Cuidado, né? Bonjour. O R ele é suave, tá? Não é um R forçado. Bonjour. E a primeira é um clássico. Bonjour. Comment allez-vous? Bom dia. Como o senhor ou a senhora está? Aqui eu decidi colocar uma interrogação formal. Você vê que eu coloquei uma inversão aqui. Allez-vous? E eu utilizo o vous, né? Que significa o senhor ou a senhora. Bonjour. Comment allez-vous? Junta aqui, tá? Comment allez-vous? Um som de T. Bonjour. Comment allez-vous? Bom dia. Como o senhor ou a senhora está? Super simples. Outro exemplo. Bonjour. Vous allez bien? Bom dia. Você está bem? Você vê que aqui a gente tem uma frase que é menos formal, porque é basicamente a mesma interrogação, só que não tem aquela inversão. Mas, enfim, o objetivo é ver que bonjour, você utiliza ele em qualquer momento, como bom dia ou boa tarde, e não tem dificuldade. E o mais importante dessa expressão, por favor, s'il vous plaît, coller les deux mots. Bonjour. Se você fala bonjour, significa que seria uma boa jornada, um bom dia, mas não fala. Se você quer dizer bom dia, bonjour, tem que juntar. Não existe, seria incorreto, tá? Continuando, uma outra expressão para começar. Bonsoir. Qual que é a diferença de bonsoir? A gente já sabe, tá aqui, ó. Bonsoir significa boa noite. Ou seja, quando que a gente vai utilizar boa noite? A partir das 18 horas. Como assim? Quando o dia acabou, que tem aquela escuridão, que não tem tanta luz do dia, quando o sol vai se pôr, basicamente, a gente vai utilizar boa noite. Bonsoir. Bonsoir. Abre bem, tá? Wow. Bonsoir. É assim, Eric, é sempre às 18 horas? Não, depende de quando que o sol vai se pôr. Basicamente, enquanto tiver sol, a gente utiliza bonjour. Quando não tem sol, a gente utiliza bonsoir, ok? Esse aqui é importante porque, não sei se você sabe, mas na França, por exemplo, durante o inverno e durante o verão, tem uma grande diferença entre a presença do sol. Durante o inverno, o sol vai se pôr às 17, 18 horas, dependendo da cidade. Durante o verão, ele vai se pôr às 10, quase 11 horas da noite. Então, é muito importante você saber, né, souber que você pode utilizar o bonsoir até mais tarde. Vamos lá. Um exemplo. Ah, não, é clássico, né? Essa expressão não é nem formal nem informal, é uma expressão normal. Um exemplo. Bonsoir, ça va bien? Boa noite, tudo bem? Não tem nada mais simples que isso, ok? Uma outra expressão muito importante é o salut. Salut significa oi em francês. Ah, oi em francês, ou seja, é uma expressão formal ou informal? Nem formal, mas um pouco informal. Não muito informal, tá? Talvez está um pouco para baixo, mas é informal. Você não pode utilizar o salut em qualquer contexto. E salut, diferentemente do bom dia ou boa noite, do bonjour ou bonsoir, você pode utilizá-lo em qualquer momento do dia, à noite, manhãzinho, meio-dia, tarde, quando você quiser. Lembrando que salut é um pouco informal, ok? E um exemplo dessa expressão seria Salut, ça va? Oi, tudo bem? Salut. Cuidado, né? Não é salute, salut. Não, salut. Vocês têm que fazer um biquinho, principalmente no começo, tá? Salut, salut. E com o tempo, vocês vão ver que vocês não vão precisar exagerar tão assim esse biquinho. Salut, salut. Ok? Outro exemplo que eu coloquei dois exemplos aqui legais que eu gostei. Coloquei Salut, ça roule? Oi, beleza? Ça roule é uma maneira informal para pedir beleza, tudo jóia, tudo ok? Ça roule, cuidado aqui. Salut, ça roule? E outro exemplo que eu coloquei, mais ou menos formal, seria Salut, ça marche? Oi, tudo jóia? Bom, você vê que aqui eu coloquei duas coisas que são mais informais. Aqui seria
das informais a menos informal, essas aqui são as mais informais. Salut, ça marche, salut, ça roule. São dois outros jeitos informal para pedir um tudo bem. Bom, salut. Lembre-se, salut é uma expressão informal, mas não é a mais informal. Tem uma que é mais informal, não vulgar, mas mais informal, e cucu. Porque assim, muitas pessoas utilizam o cucu, mas o cucu, eles confundem o cucu com oi, tá? E oi não é cucu. Para traduzir certinho o cucu, a gente fala cucu, a gente tem que falar oizinho, tá? A tradução certinha, né? A melhor das traduções será oizinho. Então, é mais informal ainda com salut, porque a gente não vai falar oizinho para qualquer pessoa. Tem que ter mais intimidade. Às vezes o cucu, quem utiliza são as pessoas mais novas. Mas não necessariamente, depende muito do costume, tá? Esse daqui é um costume muito familiar. Eu, pessoalmente, eu não tenho costume de utilizar o cucu, oizinho. Nem em português, aliás, nem em francês. Mas eu sei que tem muitas pessoas que gostam de utilizar. Eu não gosto porque eu prefiro utilizar o salut. Aliás, se você me conhecer, você vai saber que eu sempre falo salut para todo mundo. No momento que é um contexto informal. Cucu eu já não falo para todo mundo, porque na verdade eu nunca falo para todo mundo. Mas eu tenho uma amiga que é viciada em cucu, ela só fala cucu. Então, cada um vai escolher o jeito de você falar. Bom, lembrando que cucu, sendo uma saudação para começar um diálogo informal, você pode utilizá-la a qualquer momento do dia, o dia todo. E um exemplo dessa frase seria: Coucou, je suis arrivé. Aqui uma menina que fala, porque eu coloquei duas meninas aqui. Oizinho, eu cheguei. Je suis arrivé. Cuidado aqui, hein? Tem um som de Z. Je suis arrivé. Coucou, je suis arrivé. E a gente vê que aqui a gente tem, então, uma saudação que é bonjour, que é normal, bonsoir, normal, salut, informal, e o coucou, que vai se utilizar em outro contexto que são ainda um pouco mais familiares. Tudo bem? Bom, agora a gente vai começar a outra parte, né, que é a parte mais importante ainda, que vai ser a parte da pour terminer une discussion, para terminar uma conversa. E a gente vai ver que aqui são muitas opções. Para começar uma discussão, a gente vê que uma conversa, a gente tem 4 opções, basicamente. Bonjour, bonsoir, salut, coucou. Para terminar, tem muito mais. E a gente vai ver isso. Bom, a gente continua com nossa escala aqui da formalidade. E a primeira, que você deve conhecer, que é au revoir, que significa tchau. Cuidado, hein? Ninguém vai falar au revoir. Eu mostro assim para você saber quais são os sons corretos. Mas você vai falar au revoir. O, esse som AU significa au revoir. Au revoir. E, geralmente, as pessoas não vão falar au revoir, eles vão falar au revoir. A gente vai juntar as palavras e tirar esse au revoir. E au revoir é uma expressão que você pode utilizar para falar tchau o dia todo. É formal ou informal? Nenhum, nem outro. É uma expressão normal. É o clássico para falar tchau, tá? Um exemplo. Je vous remercie. Au revoir. Eu agradeço vocês. Tchau. Tá? Esse daqui é um jeito de agradecer formal, né? Je vous remercie. Remercie. Au revoir. Cuidado, hein? Eu juntei. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie. Au revoir. Super simples, tá? Esse daqui você pode utilizar sem erro, sem medo de errar, em qualquer contexto, porque não tem problema. Você pode utilizar com amigos, com jovens, com menos jovens, com qualquer pessoa. Não tem, no trabalho, você não tem medo de errar. Eu sempre falo, aliás, em relação à formalidade, é bom você utilizar sempre uma expressão que é mais ou menos. Por quê? Porque assim você não tem medo de errar. Porque se você utilizar uma expressão informal com alguém muito formal, não é legal. Se você utilizar uma expressão super formal num contexto super informal, também não é legal. Utilizando um meio termo, aí não tem problema. Aí teu francês vai melhorar e assim você vai entender pouco a pouco quais são os códigos, quais são as expressões que você tem direito a usar. Continuando.
salut. Ouais, Eric, salut. Pour terminer une conversação, para terminar uma conversação, sim, exatamente. Salut tem dois significados em francês. Você pode utilizar salut para oi e você pode utilizar salut para tchau, igual está aqui. E um salut que você pode utilizar o dia todo, durante o dia, durante a noite, sem problema. É formal ou informal? Ela é informal. Então, salut, tome cuidado. Você pode começar para utilizar para começar uma conversa ou para terminar uma conversa. Se você me segue, você deve saber que eu sempre falo salut à la fin de mes vidéos. Sempre digo salut, tchau, no final dos meus vídeos. Porque eu falei para você, eu gosto do salut. Não sei por que eu gosto tanto assim do salut, mas eu gosto do salut. Então, eu utilizo muitas vezes. Tudo bem? Um exemplo. On se voit plus tard. Salut. A gente se vê mais tarde. Tchau. On se voit plus tard. Não falo essa aqui, tá? On se voit plus tard. Salut. E acelerando, né? Falando do jeito mais francês. On se voit. On se voit. Você vai juntar isso aqui. On se voit plus tard. Salut. On se voit plus tard. Salut. Ok? Vai treinando, vai treinando. O jeito é você pegar o ritmo, tá? Para você entender. Você não precisa falar rápido, tá? O mais importante é você conseguir entender. Eu sempre digo, você não tem obrigação nenhuma em falar essa frase muito rápido, tá? Se você é iniciante, se você é intermediário ou se você é avançado, qual é o problema de você falar mais devagar? On se voit plus tard. Salut. Você tem a obrigação de falar igual eu, que nasceu na França, que tem mais de quase 30 anos de vivência na França? On se voit plus tard, salut, e com o francês? Não, você não tem obrigação nenhuma. A única obrigação que uma pessoa que está estudando francês tem é entender o francês. Não falar tão rápido quanto um francês. Então, se acostuma com o francês autêntico para você conseguir entendê-lo e com o tempo você vai ver, você vai conseguir falar. Então, se você é uma pessoa mais calma, fica calma. Não precisa você falar rápido. Aliás, quanto mais devagar você vai falar, melhor vai ficar seu francês, porque você vai errar menos, você vai estar consciente do que você está falando. E com o tempo você vai conseguir acelerar. Mas eu vejo muitas pessoas que têm um nível ótimo de francês, mas que falam devagar. Por quê? Porque a personalidade deles é falar devagar. Então não tem problema. Mas é muito importante você entender, você conseguir entender qualquer ritmo de francês. Por isso que eu foco muito nos conteúdos autênticos e que eu acho que é muito importante você estudar com francês real, não adaptado, porque aí você vai conseguir se acostumar, você vai conseguir entender o que a pessoa fala. Então, o jeito certo seria on se voit plus tard, salut. On se voit plus tard, salut. E não falou essa aqui, tá? Bom, o salut, então, é informal. Outra saudação para falar um tchau seria bon après-midi. Bon après-midi. Aí se junta com o som de N aqui. Bon après-midi. Não falou essa. Bon après-midi. O que significa esse negócio aqui, esse treco? Boa tarde. Boa tarde para falar tchau, tá? Ou seja, você só vai utilizar essa expressão à tarde. Essa expressão não é nem formal, nem formal. Ela está no meio, uma expressão normal. Bon après-midi. Cuidado a não utilizar essa saudação para começar uma conversa. Você só pode utilizar bon après-midi para finalizar uma conversa. Esse aqui é fundamental, porque muitas pessoas querem falar boa tarde. Igual no Brasil, vocês falam bom dia, boa tarde, boa noite. E as pessoas vão fazer o quê? Vão traduzir. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Só que esse bon après-midi, para começar uma saudação, ele não existe. Então, você só pode utilizar bonjour, bonsoir. E na hora de falar tchau, se você quiser falar boa tarde, você pode. Então, no seu momento, pode utilizar bon après-midi. Junta aqui, tá? Bon après-midi. Um exemplo. Je te souhaite un bon après-midi. Eu te desejo uma boa tarde. Olha que coisa mais legal para desejar para uma pessoa. Você fala tchau, você fala, je te souhaite un bon après-midi. Eu te desejo uma boa tarde.
Essa frase é a frase que eu falo, por exemplo, para quem está na minha aula, e a gente acabou a aula 16. Tchau, je te souhaite un bon après-midi. Eu te desejo uma boa tarde. Tudo bem? Super tranquilo, não tem problema nenhum. Bon après-midi. O que é isso? É muito parecido com a outra expressão. Dá uma olhada. Bon après-midi. Bon après-midi. O que significa esse negócio aqui? Esse negócio significa boa tarde. Mas na verdade a gente vê que aqui tem uma contração com a outra palavra. Exatamente. E uma palavra que significa exatamente a mesma coisa, mas como é uma contração, é uma informalidade. Bon après-midi te permite falar boa tarde de um jeito informal. Por quê? Porque a gente fez essa seguinte contração entre bon après-midi e bon après-midi. É bem mais rápido. Bon après-midi, bon après-midi, bon après-midi. Pode treinar. Por exemplo, je dois partir. Bon après-midi. Eu devo ir embora. Boa tarde. Je dois partir. Je dois, né? Eu devo partir e ir embora. Cuidado, né? Tá? Partir, a gente faz a tradução como ir embora. Então, je dois partir. Bon après-midi. Boa tarde. Super tranquila, né? Bom, e questão de prática. Como que você vai saber isso? Você vai saber com essa exposição, essas explicações. O objetivo é não você utilizar todos, o objetivo é você saber para você entender melhor e começar a utilizá-las. Tá? Aliás, eu te aconselho a utilizar. É muito importante você começar, saindo dessa aula, começar a utilizar já essas expressões. Outro, à bientôt. Cuidado. À bien, 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 bientôt. À bientôt. O que significa? Até logo. Ó, à bientôt. É um som curto, tá? Que você vai quase cortar com uma tesoura. À bientôt. À bientôt. À bientôt, até logo. É uma expressão mais ou menos formal, que nem formal nem informal, é uma expressão totalmente normal. Você pode utilizá-lo, portanto, em qualquer contexto, desde que você, o dia todo, né? Lógico, à noite, o dia, tudo mais, mas desde que você vai rever a pessoa num curto período de tempo, é igual em português, tá? Se você não vai falar à bientôt, se você nunca mais vai ver a pessoa, tá? Mas esse à bientôt, ele é relativo, tá? Eu vou contar uma história. Quando eu vou embora para trabalhar, eu falo para minha esposa, à bientôt. Por quê? Porque eu vou ver ela daqui 2 horas, 3 horas, 4 horas, depende. E quando eu vou embora da França, os meus pais, o que eles falam? À bientôt. Por quê? Porque eles esperam, eles querem me rever em breve. Então, é um jeito que é totalmente subjetivo, que vai depender de muitas situações, tá? Esse tempo, essa relatividade do tempo, né? Como diria Einstein, é variável, porque para meus pais, falando à bientôt, eles esperam que o tempo vai ser mais curto. Então, depende muito, mas basicamente é o mesmo que até logo, tá? Não tem problema. E um exemplo. Je t'appelle la semaine prochaine. À bientôt. Eu te ligo na semana que vem. Até logo. Je t'appelle, eu te ligo, la semaine prochaine, na semana que vem. Cuidado, hein? Na semana que vem significa la semaine prochaine. É o mesmo som aqui. Semaine prochaine. Je t'appelle la semaine prochaine. À bientôt. Corte aqui. À bientôt. Igual se você tivesse um tesouro. À bientôt. Não vai falar o T, né? Bientôt. Não. À bientôt. Bom, super tranquilo. Outra expressão, para continuar. Essa aqui eu amo também. À tout à l'heure. Cuidado na pronúncia. À tout à. Tem que juntar aqui, com som de T. À tout à. À tout à l'heure. Esse ele não existe, né? O som. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. E o que significa essa expressão? Que é mais ou menos formal. Até daqui a pouco. Eu vou ver uma pessoa daqui a muito pouco, né? À tout à l'heure. Na verdade, se vê que o significado, se a gente for ver a etimologia dessa palavra, à tout à l'heure, você vai ver a pessoa daqui menos 1 hora, mais ou menos, tá? Uma distância de tempo de, no máximo, 60 minutos. Ou seja, daqui a pouco mesmo, né? Menos de 60 minutos é pouco tempo. À tout à l'heure. E um exemplo. Je vais déjeuner, eu vou almoçar, e j'arrive, e já volto. À tout à l'heure, até daqui a pouco. Alguém que está trabalhando no escritório, por exemplo, vai falar, je vais déjeuner, j'arrive. À tout à l'heure.
para falar tchau, tá? Lembrando que para falar tchau. Eu vou almoçar e já volto. Até daqui a pouco. Super tranquilo, tá? Lembrando que não é nem formal, nem informal. Talvez fosse um pouco mais aqui, um pouco mais para baixo, tá? Porque a tout à l'heure, você não vai utilizar a expressão com, sei lá, um ministro, presidente da república, ou, enfim, qualquer contexto muito mais formal. Você vai utilizar essa expressão num contexto um pouco mais rápido, né? Porque essa expressão, querendo ou não, ela mostra uma certa pressa. Então, talvez não é mais adaptado para muito formal. Se eu colocaria talvez um pouco mais para baixo. Não muito, mas um pouco aqui. Continuando. A tudo. A tudo. A tudo. Que expressão mais estranha. Não te lembras daqui? À tout à l'heure. A tudo. E, na verdade, a mesma coisa, até daqui a pouco. Só que, igual em português, é um equivalente informal que a gente pode traduzir por até. A tudo, até. Tá? Ou seja, é informal. Je passe te chercher. A tudo. Cuidado aqui, a gente tem que falar o T, tá? A tudo. Tudo. Eu sei que não é normal, normalmente a gente não fala o T final, mas essa expressão, ela merece, a gente tem que falar o T. Então, aproveite, porque eu sei que vocês brasileiros, vocês fiquem muito frustrados de não conseguir falar todas as letras de uma palavra, e aqui você tem a sua oportunidade. Então, fala todas as letras, ou quase todas as letras, e você vai falar a tout. O som de T. A tout. Je passe te chercher a tout. Eu passo para te pegar. Até. Super tranquila, né? Bom, lembrando, cuidado, né? Esse daqui é informal. Se você quiser utilizar uma até logo, mais formal, você vai dizer à tout à l'heure, igual na imagem anterior. Continuando. À plus tard. Esse daqui é um clássico que você deve conhecer. À plus tard, cuidado, a gente não falou esta. À plus tard, nem o D aqui. A gente não fala as duas últimas letras. Plus tard. Significa até mais tarde. E a gente pode utilizar essa expressão o dia todo. É formal ou informal? Não é uma expressão normal. Você pode utilizar em qualquer contexto, com qualquer pessoa. Jovens, menos jovens, idosos, menos idosos, informal, formal, no momento do dia que você preferir. A plus tard, tá? Por exemplo, c'est d'accord. A plus tard. Combinado. Até mais tarde. C'est d'accord. A tradução aqui do c'est d'accord significa combinado, tá? Combinado. Até mais tarde. C'est d'accord. A plus tard. Entendeu? Bom, para falar o tchau, de um outro jeito, a gente utiliza a plus tard. Atenção, cuidado. A plus. Aqui a gente tem que falar o S. A plus. Mas a plus parece muito com a plus tard. Ou seja, é a mesma coisa. Até mais. Igual em português, vocês têm até mais tarde, a plus tard, e a gente tem até mais, que é a plus. Ou seja, é uma contração, uma simplificação da expressão a plus tard. E significa até mais, até mais. E vocês acham que é o quê? A plus é uma expressão que é formal ou informal? Se é uma contração, ela é obviamente informal. E lembrando que se utiliza o dia todo, a qualquer momento do dia. Ok? Tudo bem? É razoável, não é difícil, tá? Cuidado da pronúncia, tá? A plus. A gente tem que falar o S aqui também. E, por exemplo, merci, a plus. Obrigada, até mais, num contexto informal. Merci, a plus. Continuando. Ça marche, a plus. Combinado, até mais. Aqui, ó, a gente tem uma abreviação que você vai ver, geralmente, no seu celular, que você vai ver, talvez, no computador, quando você vai escrever uma mensagem, A+. É muito comum as pessoas escrever A+. Então, sendo uma maiúscula, você pode escolher utilizar o acento aqui em cima ou não utilizar, tá? Quando a gente fala em maiúscula, em francês, pelo menos, a gente não tem obrigação de colocar uma maiúscula, tá? Então, você faz do jeito que você preferir. Jeito 1 ou jeito 2. Quem sabe é você, porque não tem regra oficial em relação a isso. Eu gosto de colocar, mas nem sempre eu coloco. Por exemplo, aqui eu esqueci. Então, esse esquecimento não vale o ponto, porque eu não sou obrigado. Continuando.
à ce soir. À ce soir. Você acha que essa expressão significa o quê para falar tchau? Obviamente tem a palavra soir, então vai significar até hoje à noite. Quando eu vou rever uma pessoa à noite, eu vou falar à ce soir. E obviamente é uma expressão que a gente fala à noite. É formal, informal e mais ou menos formal. Ele é comum, ele é normal. Um exemplo, on se voit à 20h alors. À ce soir. A gente se vê às 20 horas. Então, on se voit à 20h. A gente se vê às 20 horas. On se voit à 20h. Aqui a gente tem que fazer um som de T, tá? 20h. Alors, à ce soir. Até hoje à noite. Ok? Donc, voilà une manière de dire au revoir différemment. Aqui esta é uma maneira de falar tchau diferente. É super legal também essa daqui. Uma outra. À demain. A, de. Você tem que fazer, abaixar a cabeça, tá? Se você tem problema para fazer esse som E, abaixa o ombro. O queixo aqui, perto do tórax, aqui, eu acho que é o tórax a gente chama, a gente vai falar de, como uma leve contração abdominal. Demain. Aí você faz um sorrisão. À demain. Ok? À demain. À demain significa até amanhã. Então, até amanhã. E uma saudação para terminar uma conversa. À demain. Você pode utilizar ela o dia todo, não tem problema, porque você só vai ver a pessoa o dia seguinte. E uma expressão que é nem formal, nem informal. E uma expressão normal. Você vê que a maioria das expressões, das saudações, não são nem formais, nem informais, nem só para jovens, nem só para idosos. Você muitas vezes vai conseguir utilizar essas expressões em qualquer contexto. São algumas que você tem que tomar um certo cuidado, porque realmente tem algumas expressões que são mais informal e outras expressões que são mais formal. Mas à demain não é nenhum nem outro. Exemplo. Merci. À vous aussi. À demain. Obrigado. Para você também. Até amanhã. Por exemplo, daqui numa loja, né? Quando você for sair numa loja, provavelmente a pessoa vai te falar, passa um dia, tenha um bom dia. E você vai responder, merci à vous aussi. À demain. Até amanhã. Ok? Até. Opa, a gente teve um problema na animação aqui. À mardi. Até terça-feira. Tá? Isso aqui que não é nem formal nem informal também. Então você vê, quando você quer colocar um dia preciso, você tem que falar a. Tá? A mardi. Até terça-feira. Se fosse a lundi, até segunda. A jeudi, até quinta-feira. Aí você tem que ver a aula sobre os dias da semana para você conseguir saber qual dia e como que dia. Mas você sempre tem que colocar o A. E, por exemplo, né? Ça suffit pour aujourd'hui. À mardi. Basta por hoje. Até terça-feira. Ça suffit pour aujourd'hui. Aujourd'hui é hoje, tá? Cuidado. Olha que palavra gigante em relação ao português. Ça suffit, basta. Ça suffit significa basta. Por aujourd'hui. Hoje. À mardi. Até terça-feira. Super tranquilo isso daqui, né? Não tem dificuldade nenhuma. Outra. À la semaine prochaine. Você já conhece. À la semaine prochaine. E até a semana que vem. Informal ou informal? Nenhum, nem outro. É comum. Por exemplo, voilà les exercices pour la maison. À la semaine prochaine. Aqui estão exercícios para casa. Até a semana que vem. Voilà, aqui está. Aqui estão, no caso, né? Porque é um plural. Les exercices pour la maison. Os exercícios para casa. Até a semana que vem. À la semaine prochaine. Cuidado, o som é o mesmo, né? N. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vai treinando, vai acostumando. Outro. À la prochaine. Esse aqui parece uma expressão que vocês já conhecem. À la prochaine significa até a próxima. Tá? Até a próxima é igual em português. Literalmente é a mesma expressão. E vocês acham que é uma coisa formal ou informal? Informal. Porque até a próxima visita, até a próxima, o próximo encontro, sei lá. Então, à la prochaine est une expression informelle, uma expressão
informal. Cuidado, você não pode utilizar, por exemplo, no seu local de trabalho, se for um local mais formal. Cuidado, você não pode utilizar em qualquer situação. Se você está conversando com seu professor de faculdade, você deve, na França pelo menos, você deve respeitar ele, utilizar e abusar da formalidade dele. A menos, exceto, que ele te fale que você não precisa dessa formalidade. Mas aqui você tem que falar à la prochaine só com os amigos, só com seus familiares, só com você tem permissão de utilizar essa informalidade. Isso eu te aconselho ficar super atento ou super atento para você não errar, para você não ter problema, porque imagine se você falar de um jeito super informal, você é o chefe na França, primeiro dia de trabalho, você é o chefe no Quebec, talvez ele não vai gostar. E talvez você pode esquecer suas férias para o Brasil. Se você for falar de um jeito super informal com seu professor de universidade, sei lá, você está fazendo uma universidade na França, tome cuidado, porque talvez ele não vai gostar, talvez ele não vai aceitar depois de um certo atraso que você vai ter. Não, você tem que respeitar esses códigos relacionados à formalidade, que são códigos culturais, tá? Então, toma cuidado com isso. À la prochaine, até a próxima. E uma expressão informal. Um exemplo. J'ai adoré te revoir. À la prochaine. Amei te ver de novo. Até a próxima. J'ai adoré. Amei. J'ai adoré te revoir. Revoir. Ver de novo. J'ai adoré te revoir. Cuidado, a gente vai comer isso aqui, né? J'ai adoré te revoir. À la prochaine. J'ai adoré te revoir. À la prochaine. E a gente vê que é uma situação informal. Tanto é que a pessoa utiliza um te aqui, que é o te, não o vós, nem o vous. Né? J'ai adoré te revoir. À la prochaine. É a expressão informal. Continuando. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée é muito parecido com bom dia, só que você vê, ele está no feminino. Então, bonjour, para começar, masculino, é uma palavra só. Bonne journée, duas palavras no feminino. E para falar tchau, que significa tenha um bom dia. Tá? É uma versão mais curta. E você acha que formal ou informal? É mais ou menos formal. Na verdade, eu puxo um pouco mais para cá, tá? Um pouco mais para o formal. Mas tá legal. Cuidado, hein? Você só pode utilizar essa expressão durante o dia. Você não vai falar isso se for noite. Tenha um bom dia. Não, se tá dia, tá? Você pode. Então, enquanto tiver luz batendo do sol, você pode falar. Enquanto o sol estiver lá em cima no céu, pode falar. Se o céu tá azul, pode falar. Se o céu tá começando a escurecer e tudo mais, acabou essa expressão. Você não pode mais utilizá-la. E um exemplo. Au revoir. Bonne journée. Tchau. Tenha um bom dia. Então, aqui você vê que, na verdade, o que a gente fez? A gente juntou duas expressões para você terminar uma conversa. Por quê? Porque bonne journée é um pouco mais educado. Como eu te falei, ela está aí mais para cá, né? Mais para o formalzinho. Então, você pode juntar au revoir, bonne journée, porque você é uma pessoa educada. Bonne journée. Então, você pode falar. Mas você poderia também falar só bonne journée. E ir embora. Não tem problema. Tá certo também. Outra expressão. Bonne soirée. Você acha quando que você vai conseguir utilizar bonne soirée? À noite. Por isso que é a tradução de tenha boa noite. Então, se o céu estiver escuro, pode utilizar. Se tiver sol, não pode utilizar. Esse aqui é igual ao outro e nem informal, nem informal. Ela está normal. Tá? É uma expressão clássica. Tá? Não tem problema. O exemplo, por exemplo, merci mesdames, bonne soirée. Obrigado, senhoras. Tá? Esse aqui é o plural. Mesdames. É o plural de senhor, né? Senhoras. Mesdames, bonne soirée. Soirée. Cuidado, hein? Re. Você tem que sentir uma vibração aqui, tá? Bonne. Aqui não, né? Claro. Bonne soirée. Re. Ele está bem aqui, lá. Aqui. Ele está abaixo aqui, no comecinho da garganta, aqui, ó. Mais para baixo aqui, mais no para cima do pescoço aqui. Re. Soirée. Bonne soirée. Bom, nem formal, nem informal, normal. Pode utilizar em qualquer contexto, desde que seja para falar tchau, né? Tenha uma boa noite. Outra situação. Bonne fin de journée. Tenha um bom final de dia, tá? Esse aqui
A gente vai utilizar também durante o dia, como a outra. Só que essa aqui é mais formal, ok? Bonne journée, ok, em qualquer contexto, quase qualquer contexto. Bonne fin de journée é uma expressão que você vai utilizar principalmente quando você está num contexto mais formal. Por quê? Porque é uma expressão mais elegante, mais chique, mais legal. Então, você não pode utilizar em qualquer contexto. Par exemple, no trabalho. Merci por cette réunion. Obrigado por essa reunião. Bonne fin de journée. Tenha um bom dia. Bom final de dia, desculpa. Bonne fin de journée. Tenha um bom final de dia. Ok? Sem problema. Bonne, você tem que falar aqui. Ó. Bonne fin de journée. Journée. Cuidado desse R, tá? Journée. Continuando. Bonne fin de soirée. E é a mesma coisa. Tenha um bom final de noite. Você acha que durante o dia ou durante a noite? Mais à noite. É mais formal ou é mais informal? Mais formal, igual a outro, tá? É o mesmo padrão. Por exemplo, ce dîner était fantastique. Bonne fin de soirée. Esse jantar estava fantástico. Tenha um bom final de noite. Ce dîner, cuidado aqui, essa palavra a gente fala dîner. Cuidado com a pronúncia do dinner, do inglês, tá? Ce dîner. Dîner. Ce dîner, jantar, était, estava fantastique. Bonne fin de soirée. Tenha um bom final de noite. Ok? Bom, cuidado, hein? Essas duas últimas expressões, na verdade, são mais formais. Você não pode utilizar em qualquer contexto. Continuando. Bom weekend. Ué, bom weekend. Você conhece essa palavra? Óbvio, é uma palavra em inglês. Tome cuidado, em francês ela é weekend. A gente tem que juntar os dois, tá? Houve uma reforma nas regras ortográficas recentemente. Eu não vou conseguir te falar o ano, mas foi recente. E antes a gente escrevia separado. Hoje, em francês, passei uma palavra afrancesada, né? Quase francesa, né? Que vem um anglicismo. A gente tem que colocar ela junto. Bom weekend, tá? Colocar separado não seria o certo. Bom weekend. Cuidado a pronúncia, tá? We, isso aqui, weekend, weekend. Bom fim de semana. Você pode utilizar isso aqui a qualquer momento. É uma expressão que normal, tá? Não é nem formal, nem informal. Você pode utilizar isso aqui com qualquer pessoa. Essa expressão entrou muito. Hoje em dia, ninguém se queixa mais. É uma expressão que tão comum, mas tão comum que a gente utiliza em qualquer contexto, tá? Um exemplo. Profitez pour vous reposer e bom weekend. Aproveitem para descansar e bom final de semana. Profiter, aproveitar, tá? Então, aproveitem pour vous reposer, para descansar. Se reposer, esse verbo é importante, tá? É descansar. Pour vous reposer e bom weekend. Bom, tranquilo. Mais uma. Bonne nuit. Essa aqui, cuidado, você, brasileiro que está me escutando. Se tiver outras nacionalidades que estão me escutando, cuidado também. Bonne nuit. Cuidado, primeiro que a gente tem que falar assim, bonne nuit, significa boa noite. Sim, mas só antes de dormir. Ou seja, eu não posso utilizar essa expressão para falar tchau para uma pessoa, a menos que eu vou dormir, ou que eu sei que ela vai dormir. Não faz sentido você sair do restaurante, por exemplo, vamos lá, você foi no restaurante com um amigo, colega de trabalho. Você não vai falar bonne nuit para ele. Você vai falar bonne nuit se ele vai imediatamente dormir. Se você vai na cama dele, colocar o cobertor para ele. Basicamente é isso. Se você falar bonne nuit para alguém, a imagem mental que você tem que ter é você tá colocando a cobertor na pessoa, na caminha dele. Basicamente é isso. Bonne nuit é só antes de dormir. Você não consegue utilizar essa expressão como boa noite em português. Toma cuidado, porque muitas pessoas, chegando à noite, falam bonne nuit. Não. Quem você para me colocar o cobertor assim? Eu não vou dormir já. Enfim, você tem que pensar assim. Então, bonne nuit somente para uma pessoa dormir. Por exemplo, aqui com esse exemplo, não tem erro, tá? Bonne nuit, les enfants. Boa noite, crianças. Tá? É isso que eu falo para os meus filhos. Todos os dias, quando eu vou colocar eles para dormir. Eu falo, bonne nuit, les enfants. Boa noite, crianças. Ok? Cuidado aqui, você tem que juntar. Les enfants. Bonne nuit, les enfants. Tudo bem? A gente vê que não é tão difícil assim, mas são alguns detalhes, né, que são importantes. Bom,
Tem mais expressões? Muito provavelmente tem mais expressões, porque em função do local, em função da região, é muito provável que tem outras saudações em francês. Essas saudações são normais. Mas aí, como que você vai conseguir? Com o contato, com a sua curiosidade, com a leitura e os filmes. Bom, aqui eu fiz um panorama gigante. Aqui você tem quase a Bíblia das saudações em francês. Então, são muitas coisas que agora você tem que pôr em ação. Você tem que utilizar para não só estudar essa aula, escrever num caderno e não memorizar e talvez esquecer. Não, você tem que memorizar e você tem que se forçar a utilizar. Imagine diálogo sozinho, sozinha. Imagine que você está conversando com uma pessoa muito formal, muito pouco informal, enfim. Você vai ver isso e vai te ajudar muito. Agora, se você quiser mais conteúdo em francês, calma aí que eu tenho coisa para você. Primeiro, tem meu site. Se você não conhecer, ele está aqui nos comentários. Você vai ver, tem um e-book que você pode baixar que já vai te ajudar, te dar um rumo à fluência em francês. Segundo, tem meu canal YouTube. Assina meu canal YouTube. Faz parte dos assinantes para você receber as notificações quando eu vou publicar um novo vídeo. Eu tento publicar cada vez mais novos vídeos e eu acho que é legal, tá? Então, quanto mais pessoas que me seguem no YouTube, mais eu vou saber se eu estou no caminho certo. Então, vou continuar fazendo mais vídeos assim. Me segue também nas redes sociais. Nas redes sociais eu publico todos os dias conteúdo relacionado ao francês e outras coisas, né, na minha vida, conteúdo mais culturais, mais diferentes. Então, pode fazer, criar esse hábito, me segue lá também, que você vai ver, tem muitas coisas legais. E também, tem um Spotify onde eu coloco bastante playlist de música, que são vários tipos de música, tem rock, hip hop, pop, música romântica, enfim, você tem muitas coisas possíveis para você ver e ver se você vai gostar e tudo mais. Bom, agora, acabou esse vídeo. Como eu te falei aqui, o segredo é sua atitude. Não adianta você estudar e você não utilizar. Você tem que praticar para conseguir absorver e para conseguir integrar, não sei nem se existe essa palavra, na sua realidade. Quanto mais você vai utilizar essas palavras, essas construções, com os exemplos que eu te passei, mais fácil vai ser para você utilizar. Lembrando que as saudações você tem que pensar que são dois tipos de saudações. Primeiro, para começar uma conversa. Segundo, para finalizar uma conversa. Você não pode utilizar uma saudação para partir, não para ir embora, com uma saudação para começar. Não faria sentido nenhum. Segundo, o contexto, né? O momento do dia é importante. Dia, tarde, noite, você não vai utilizar as mesmas saudações. E para finalizar, o contexto social. Informal e formal, são amigos e família. Ou seja, são muitos detalhes e, como sempre, o contexto é quem manda. Então, começa a praticar, começa a utilizar. Eu quero você praticar aqui nos comentários. Se você tiver qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários. Eu vou te responder com o maior prazer. Se você conhecer outras saudações, eu quero saber quais são, tá? Se você quiser tentar uma tradução, me passar aqui uma saudação que você utiliza no português, me escreva aqui. Talvez, como eu te falei, eu não coloquei todas, porque são muitas coisas. Então, vamos lá. Agora é bom estudar. A gente vê no próximo vídeo. Salut!